Evangelho, domingo da 34ª semana do Tempo Comum, hoje solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 34ª semana do Tempo Comum, hoje solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o último domingo do Tempo Comum é reservado para a solenidade de Cristo Rei. O dia em que a Igreja declara solenemente Jesus como Rei do Universo. E de onde vem essa declaração, Padre? É claro, tem todo um contexto histórico que muito provavelmente já ouvimos falar a respeito da proclamação dessa data feita pelo Papa Pio XII. Porém, tem uma particularidade especial, não uma particularidade, me perdoem, mas a centralidade dessa data, ela nos é apresentada pelas leituras de hoje. No livro do Apocalipse, foi a segunda leitura desse domingo, nós estamos ouvindo os céus declararem: Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Olha que fantástica essa declaração solene do livro do Apocalipse. E hoje o Evangelho nos fala do Senhor que veio. Ele próprio disse diante de Pilatos: Eu vim, sou rei e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. No livro do Apocalipse ouvimos dizer que o seu testemunho é fiel, porque ele é testemunha fiel. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado, fez também de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Fantástico. Esse é o canto da eternidade. Esse é o canto celebrado na Jerusalém Celeste. Na pátria onde nós somos chamados a fazer parte, meus irmãos. No dia do nosso batismo, nós fomos, pelo sangue redentor de Cristo, inseridos como participantes do reino dos céus. Agora, os nossos irmãos, santos e santas, já estão na pátria para a qual nós fomos chamados, porque no dia do nosso batismo nos tornamos cidadãos. Recebemos a dignidade de filhos de Deus e passamos a fazer parte de uma nação sacerdotal, pois daquele dia em diante, ungidos pelo Espírito Santo, marcados pelo sangue redentor de Cristo, tomamos parte nessa grande família, nesse reino de sacerdotes para Deus Pai. E tanto que rezamos desde aquele dia, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, e recebemos a herança do reino dos céus. O que significa dizer que se estamos aqui, somos peregrinos nessa pátria em que estamos. Esse tempo em que estamos é um tempo de peregrinação. Fomos feitos cidadãos para Jerusalém Celeste, unidos a Cristo. Agora,
caminhemos nesse tempo de peregrinação para entrarmos junto com os nossos irmãos e irmãs santos na pátria que está preparada para nós. Hoje, quando pensamos em peregrinação, pensamos em comprar uma passagem aérea, preparar toda a estrutura de malas e outros recursos para a viagem. Entramos em um avião, viajamos para uma região e vamos ali com toda a infraestrutura turística conhecer os lugares santos e acompanhar em um itinerário de espiritualidade a história acontecendo e a história gravada no tempo. Não é verdade? Assim acontecem as peregrinações no nosso tempo moderno. Mas a peregrinação, no período de Jesus, e a peregrinação não exatamente essa, moderna, ela era um lançar-se sobre o mundo para chegar a um objetivo. Como assim, padre? O peregrino deixava, isso nós vivemos, olha, quantas vezes eu me comovi em Aparecida, vendo aqueles ônibus de romeiros, nós dizemos romeiros, que vêm até o Santuário Nacional de Nossa Senhora com 3 dias de viagem, de estrada. Por 3 dias deixaram suas casas e se lançaram por milhares de quilômetros até o Santuário Nacional. Na antiguidade, assim, um peregrino deixava uma região do norte da Itália e talvez precisasse de 2 a 3 semanas para vir a Roma visitar a cidade eterna. As basílicas, o túmulo dos apóstolos, as catacumbas aqui pertinho e a nossa igreja, a igreja onde eu estou aqui, que era uma das 9 igrejas de visitação para se ter a indulgência plenária. Até o 17º século foi uma das 9 igrejas dessa peregrinação aqui em Roma. Então, centenas e milhares de homens e mulheres de todas as partes do mundo passaram e visitaram essa pequenina igreja dedicada à anunciação do anjo à Virgem Maria, ou seja, ao mistério da encarnação de Cristo. E saíam, se lançavam no mundo e viviam as consequências de uma peregrinação. Em muitos momentos o peregrino era um pedinte, porque talvez pudesse ser assaltado, poderia perder os seus haveres por uma enchente, por uma chuva, poderia adquirir uma doença e precisar ser tratado e acompanhado pela caridade alheia, porque não é que ele partiu com tanto dinheiro, prevendo inclusive uma necessidade médica. E lembremos, nos primeiros séculos não é que tinham hospitais e centros de assistência. A pessoa adoecia e precisava ser cuidada por alguém que oferecia os recursos que tinha. E aquela pessoa ali se empenhava com a saúde que possuía para tentar superar o mal físico que a abatia naquele momento. Então, essa é a realidade do peregrino. Nós, nesse tempo, somos peregrinos. Toda essa realidade acontecerá na nossa história de vida, mas caminhamos aqui com a firmeza de que estamos indo para a nossa pátria, para a nossa casa, que é o reino dos céus. Estamos caminhando nesse tempo sujeito a tudo aquilo que um peregrino possa estar sujeito. Contratempos, hostilidades, perdas, dificuldades, pobreza, sofrimento. O peregrino se empenhava e a cada passo, a cada dificuldade, ele aguerria ainda mais o seu desejo de alcançar a meta. O desejo de chegar ao lugar santo para contemplar a face de Deus e render a Ele graças. Como me comovia, volto a dizer, ver aqueles ônibus chegando em Aparecida e aquelas pessoas vindo de todas as partes do Brasil longínquas, descendo do ônibus
tirando o chapéu, tirando o boné, ou chegando às portas do santuário e se ajoelhando e em lágrimas dizendo: minha Senhora, obrigado por ter nos trazido até aqui, sãos e salvos. E não iam fazer outra coisa, iam direto aos pés de Nossa Senhora. Depois, talvez, de quase 3 horas na última tirada do ônibus, né? Normalmente as tiradas são de 3 a 6 horas até fazer a parada, as paradas regulares. Então, na última tirada de 3 horas, talvez as últimas 3 horas depois de quase 3 dias de viagem, ao colocar os pés em Aparecida, ir direto aos pés da imagem de Nossa Senhora para agradecer a Santa Mãe de Deus e confiar a sua família e suas necessidades à Virgem Maria. Oh, meu irmão, minha irmã, a cada dificuldade, o nosso coração vai aumentando o desejo por ver a face de Deus. Assim temos vivido esse tempo de peregrinação, seguindo a voz do nosso Rei. Assim temos caminhado nessa vida, a cada dificuldade, a cada intempério. Um parêntese. Sempre, durante o período medieval, se recomendava as peregrinações. Eu acredito que era para dar particular reforço à experiência de fé. Quem já fez uma peregrinação mesmo, né? A nossa peregrinação moderna, ela parece mais um turismo religioso, né? A gente precisa dizer a verdade. Mas uma peregrinação como tal, ou seja, se dispor aos haveres mínimos para fazer uma grande empreitada de peregrinação, sair de um lugar para visitar um outro lugar santo, empenhando todo o itinerário de oração e toda uma série de passagens espirituais na construção desse caminho, era algo que na Idade Média era muito valorizado. E talvez nos nossos tempos nos ajudasse tanto a recobrar o realismo da vida cristã e o realismo da vida como tal. Para entendermos que quando amamos e buscamos algo de todo o coração, as dificuldades, quando chegam, só faz o nosso coração arder mais intensamente por aquela meta que tanto ambicionamos. O homem impelido pela fé, a mulher de fé, diante das dificuldades da vida, sente que o seu coração aumenta o desejo por Deus e pelas suas coisas, de maneira que caminhe com maior vigor em direção àquela meta. São Paulo fala constantemente, usando esse conceito da meta, a imagem do atleta, a busca do objetivo, a conquista da carreira, guardar a fé, completar o caminho. São temáticas e são expressões, melhor dizendo, que São Paulo usa muito ao falar com o mundo grego, porque era conhecido do mundo grego essa expressão. Mas também, como falávamos outro dia, citando o Salmo 121, também é uma realidade conhecida por todo o povo de Israel. Uma realidade vivida por nosso Senhor por 3 anos na sua subida a Jerusalém, mas nós nos distanciamos um pouquinho dessa experiência. E essa é uma experiência que o próprio Senhor apresenta para nós ao falar a respeito do reino dos céus e ao falar hoje a respeito do seu reinado. Eu sou rei, diz o Senhor, e veio a este mundo para dar testemunho da verdade. A nossa peregrinação, nós que pertencemos a Cristo, a nossa peregrinação nesse mundo, ela deve ser marcada pela aliança e a busca da verdade. Porque a realeza do Senhor está totalmente comprometida com a verdade. Ela é um serviço à verdade. A realeza de Jesus manifesta a verdade. E a verdade, como vimos no livro do Apocalipse, é que o Pai
nos ama e Cristo se entregou pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, nos ungiu com o Divino Espírito Santo e nos fez co-herdeiros do reino dos céus. Quem é da verdade, escuta a sua voz. Assim o Senhor disse a Pilatos. Para compreendermos então a realeza de Jesus e sermos seus súditos, é preciso escolhermos a verdade que nos foi entregue no dia do nosso batismo. É essa profissão de fé que nós temos. E a verdade suprema é o mistério do amor de Deus infinito por cada um de nós. Tudo nesse mundo deve ser vivido à luz dessa verdade. Porque o reino dos céus é a plenitude disso. E se caminhamos como co-cidadãos dos céus, caminhamos sob essa verdade. E se caminhamos nesse tempo como peregrinos, caminhamos fazendo memória dessa verdade, animados por ela em direção à sua plenitude, a pátria da Jerusalém eterna, onde o amor de Deus por nós se revela em sua plenitude, sem nenhuma mancha de imperfeição. Quem escolhe o caminho do engano, o caminho da mentira, que esse é o contraste que João apresenta, e vive a negação dessa verdade sobre o amor de Deus e seu mandamento, não vai conseguir acolher a realeza de Jesus e não seguirá a sua voz como seu discípulo. E desse modo viverá as ambições desse tempo, mas não viverá a luz da esperança no tempo futuro. E dessa forma, tudo aquilo que não diga respeito a esse tempo será detestado. E assim nós compreendemos porque o príncipe desse mundo se levanta contra o rei do universo. E todos aqueles que não ouvem a voz de Cristo terminam sendo guiados pela perversa e maléfica voz do príncipe desse mundo, que tenta persuadi-los a amar esse tempo e a conquistar aqui a sua herança. Porém, a herança desse tempo, marcado pelo pecado, é uma herança de morte. A herança que nos foi entregue por Cristo, marcada pelo seu sangue, é uma herança de vida e de vida eterna, que nos faz peregrinos nesse tempo em que estamos, porque nos tornamos co-herdeiros do reino dos céus. Pilatos não busca a verdade e claramente a abandona, quando fazendo uma piada, vira as costas e deixa Jesus. Sua justiça política não contempla a verdade acerca da inocência de Jesus. Vocês perceberam isso? Por um instante poderia parecer um homem tão compreensivo, tão disposto, inclusive, a salvá-lo. Demonstrou o que aparentemente seria um ato de boa vontade. Entretanto, toda a sua justiça política, repito, não contempla a verdade acerca da inocência de Jesus. Pilatos, como muitos, também acredita ter sua própria verdade. E no momento em que o seu prestígio e a sua imagem vem ameaçada, ignora sem pestanejar, ignora completamente aquilo que tinha acabado de perceber, uma realidade e um poder, uma autoridade que supera a sua, mas que, por não se levantar contra a sua aparente autoridade ou a sua autoridade temporal, ele então acredita estar acima dela. Dessa forma, ignora a verdade, pois ninguém está acima de Deus. Olha que grande desgraça que ele foi se meter. E aí vem depois o falimento que já falamos, né? Toda aquela demonstração de boa vontade, toda aquela preocupação com a justiça,
diante da possibilidade de ver o seu prestígio público ferido, entrega à morte, lavando as mãos, um inocente. Muito bem. Essas são as medidas desse tempo e desse mundo. São as medidas desse reino. Jesus veio a esse reino para dar testemunho da verdade e para chamar os seus discípulos a perseverar na verdade como peregrinos, porque a sua vinda a esse reino e a sua entrega também nos fez coerdeiros dos céus. E nós que outrora éramos cidadãos desse mundo fadado à ruína e à morte eterna, hoje nos tornamos coerdeiros dos céus em Cristo. E para isso é importantíssimo e essencial que busquemos a verdade e que perseveremos na verdade diariamente. Que o bom Deus nos abençoe e que a grande celebração de Cristo Rei do Universo leve os nossos corações a desejar sempre mais a companhia do Senhor, a desejar sempre mais tudo aquilo que vem do Senhor e a vivermos essa experiência que o Padre falou, hoje na meditação. Cada dificuldade, cada ocasião difícil, não esquecermos o que é ser um peregrino e que nesse mundo somos peregrinos. E qual era a qualidade do coração do peregrino? Diante das dificuldades, ele aguerria ainda mais o desejo pela sua meta. Ele aguerria ainda mais a sua entrega interior para conquistar o seu objetivo, o seu alvo. E o nosso objetivo, o nosso alvo, é o reino dos céus, que nos é assegurado pelas mãos de nosso Senhor e pelo Imaculado Coração de Maria, que nos protege e nos conduz, assim como a lua na noite reflete a luz do sol, indicando aos navegantes e aqueles que caminham a direção segura, o norte seguro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos céus e da terra, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.